no livro de Números, aleluia, número 13, procure aí, número 13, vamos ler a partir do versículo 25, glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, já cantamos louvores, ouvimos testemunhos. Senhor, já fomos alcançados com certeza pela Tua graça. Algo novo vai acontecer durante essa semana, porque nós começamos a nossa semana colocando tudo o que temos e o que somos diante da Tua presença. O Senhor também disse que no ajuntamento dos santos é onde o Senhor ordena a bênção. Ó, como é bom e agradável, como é suave, como os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso que vai descendo e vai alcançando a vida de todos. Vai alcançando a vida de todos, daqueles que acham que não tem merecimento. O Senhor vai encontrando graça e vai derramando o seu favor e a sua bênção vai acompanhando. Mas nós precisamos ser fortalecidos. Precisamos ser encorajados, precisamos ser destros, precisamos ser ousados, precisamos ser intérpretes. E tudo isso só é possível quando nós ouvimos a Tua voz e somos fortalecidos pelo poder que há na Tua palavra. Que nesta manhã nós sejamos alcançados como uma flecha pela verdade que há na Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém? Vamos ler, igreja, para a glória de Deus. Amém? O relatório dos espias. Amém? Todos encontraram aí? Nos diz assim: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos da terra, mas o povo que habita nela é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, eles habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: opa, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra que passamos a espiar é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anaques, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. E assim também éramos nós aos olhos deles. Amém. Podemos assentar. Amém, igreja? Aleluia. Mês de Ave. Mas vamos lá na palavra, no título da palavra nessa manhã. No céu não tem? Palavrinha que todo mundo conhece, mas ela tem um poder extraordinário nas nossas vidas. E aí você vai entender por quê. O mês de Ave é o mês marcado pela história de Israel. Ele é tido também como mês de luto. Por que o mês de luto? Porque foi no mês de Ave que o primeiro templo foi destruído. Foi no mês de Ave que o segundo templo foi destruído. Foi no mês de Ave que o povo foi exilado. As maiores tragédias que o povo de Deus experimentou foi no mês de Ave. Então ele é tido como mês de luto para o povo de Israel. Ele, no mês 9 de Ave, eles entram em oração em detrimento de tantas calamidades. O mês de Ave, eles têm convicção eles têm clareza de que é o mês que o povo de Deus foi sentenciado no deserto. E ali houve grandes perdas, mortes e grande prejuízo para o povo de Israel. Ave passaram a considerar o mês de luto. Mas tudo isso aconteceu, todas essas tragédias, por uma palavra. Aquela palavrinha chamada? É uma palavra pequena ou grande? É pequena. É uma palavra pequena, mas ela é suficientemente grande
para mudar o destino de uma geração inteira. Ela é uma palavra pequena, mas significativamente grande no seu poder destrutivo. No que essa palavra, porém, pode fazer, os malefícios que essa palavra pode trazer para o meio do povo de Deus, para a minha vida, para a sua vida, para uma família, para um casamento. Nós vamos descortinar um pouquinho agora sobre essa palavra, que nós olhamos, analisamos, mas não temos, e usamos ela com tanta naturalidade. Mas toda vez que nós usamos essa palavra, ela vai trazer uma consequência para as nossas vidas. Porém, os espias chegaram, a terra é boa, tem fruto, é maravilhosa, está tudo lindo. Porém, olha só, eles foram enviar uma terra. A terra era boa, a terra era maravilhosa, a terra tinha tudo o que Deus prometeu, amém? Antes deles contemplarem com seus próprios olhos, Deus já tinha dito que a terra manava leite e mel, que a terra é uma boa, que a terra dava fruto. Deus já tinha descrito para eles o que eles haveriam de ver. E quando eles chegaram naquela terra, eles presenciaram com seus próprios olhos, posso dizer, aquilo que Deus tinha revelado para eles. O tamanho da promessa é muito maior com os nossos olhos agora do que aquilo que o Senhor tinha contemplado. Eles conseguiram ir contra a palavra de Deus? Não, porque a promessa estava lá, a terra estava lá, fruto estava lá, tudo que Deus tinha desenhado para a vida deles estava lá. Quero dizer algo para você: tudo que Deus desenhou para a sua vida está lá, amém? Talvez você não saiba ainda onde, ou não conseguiu chegar, talvez você conseguiu já enxergar, mas talvez você não conseguiu tomar posse dela ainda. Sabe por quê? Por quê? Por causa de uma palavrinha chamada porém. Por uma palavrinha chamada porém. Eles disseram: a terra é boa, porém. A terra mana leite e mel, porém. A terra tem muitos frutos, porém. Estavam todos animados até aquele momento, porém. Foi nesse momento que entrou o porém, que a promessa de Deus começou a morrer. Foi no momento que entrou o porém, que a promessa de Deus começou a se apagar e ficar cada dia mais longe do povo de Deus. O que tem limitado, o que tem minado, o que tem restringido a sua vida como um todo, espiritual, familiar, tudo que tem limitado a sua vida, eu resumo ela nesta manhã como uma palavrinha chamada porém. Marta disse: ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui 3 dias, porém, meu irmão não teria? Ah, Marta, você não sabe o que está acontecendo. Vamos lá, que eu quero ir lá, aonde a pedra está. Ah, porém, Jesus, cheira mal. Olha o porém. O porém começou lá quando Eva olhou e disse assim: essa fruta é boa para os olhos. Mas Deus tinha dito: porém, dela você não. Então, porém, seja para o lado que Deus coloca como um não, como nós trabalhamos aqui nos mandamentos de algo positivo, ou seja, dentro da nossa vontade, eu posso já antecipar para você, o porém, ele delibera destinos físicos e destinos eternos. Libertação. O povo estava tudo animado, ouvindo o relato, porém, quando entrou o porém, o foco mudou. Sem porém, o povo só viu beleza, viu fruto, viu promessa. Quando entrou o porém, aí eles falaram: nossa, mudou tudo. O foco que até então estava em Deus e nas suas promessas, começou a se voltar para o porém. O que era o porém? É o relato dos 10 espias. É boa, mas tem gigante. É boa, mas nós, aos olhos deles, são como gafanhoto. Quem disse? Eles estavam imaginando que os gigantes estavam olhando para ele como gafanhoto. Ou seja, quando nós perdemos o foco da promessa, da grandeza, do extraordinário de Deus para a nossa vida, nós começamos a nos ver pequeno. Nós não conseguimos mais ter atenção no foco, porque uma palavrinha, eu posso dizer pequena, mas poderosa,
tem estragado a vida e o destino de muitas pessoas. E eu quero dizer que hoje, essa palavrinha como entrou lá no passado, ela continua presente e fazendo grandes estragos nos dias de hoje. E hoje, tem algum porém na sua vida? Ah, minha família pode mudar, porém, eu já fiz de tudo que eu podia. Meu casamento pode mudar, está ruim, meu casamento está ruim. Ele pode mudar, amém? 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 Porém, eu já estou cansado, acho que eu não tenho mais expectativa. Você percebe que o porém, ele só vem depois daquilo que Deus prometeu para você. Você consegue falar da promessa, mas aí no meio tem um porém. Tem um porém, tem um relatório dos espias. Deus disse para você, desde que te chamou, desde que te escolheu, Ele sempre disse para você, não temas. Aí entra o porém, e se der errado? Aí você tem o porém como cuidadoso. Não, mas Deus disse, continua dizendo não temas hoje? Mas porém, acho que pode ser muito difícil, pode ser perigoso. Acho que eu não tenho capacidade. Deus disse, eu suprirei, mas a conta é alta, não para de chegar boleto. Eu suprirei, diz o Senhor, amém? Amém? Não é pela minha e a sua condição, é por aquele que prometeu é fiel. Se você tirar o porém, Ele vai fazer. Se você tirar o porém, Ele continua por realizar. Agora eu quero dizer para você que Deus não trabalha onde há incredulidade. A Bíblia diz que Jesus não realizou milagre na cidade dele. Por quê? Porque ele não tinha poder? Não? Por que ele não realizou poder na cidade dele? Logo na cidade dele, talvez ele deveria ser o lugar onde ele marcaria a sua história. Eu sou filho de Nazaré. Ele deixou claro que não realizou pela incredulidade. Essa palavra, porém, ela é sinônimo da incredulidade. É quando você olha para um problema e vê quantas vezes você chorou e conversou muito mais com um problema do que você colocou ele diante de Deus. Quantos dias você passou pensando mais em um problema, isso é porém, do que entregá-lo aos pés do Senhor Jesus. E esse foi o resultado da vida do povo de Deus. Mas eu quero que você entenda aqui no texto que é possível isso. Quando eles começaram a trazer o relato, aquela multidão estava ouvindo. Todos eles foram se animando. Nossa, é lindo, tem fruto. Eles já começaram a ver cada um a sua casa no lugar. Cada um já começou a ver os seus filhos sendo criados, os seus netos. Eles já começaram a vislumbrar pela palavra. Quando, porém, entrou, mudou tudo. Olha só, quando, porém, entrou, mudou. Sabe por que tudo mudou? Porque o porém contamina muito mais rápido do que a fé. Mas ele é muito mais rápido do que a fé. Quando você pode falar 10 palavras boas, mas entrou um porém, o que vai ficar na sua mente, nós vamos dizer aqui, que é o porém. Por quê? E por que às vezes, você que está aqui ainda não conseguiu vencer e suplantar o porém da sua vida? Vamos lá. Porque a incredulidade, ela é viral. A incredulidade é contagiosa. E ela nunca fica restrita. Ela não ficou restrita na vida dos 10 espias. Eles conseguiram? Não. Ele não conseguiu ficar calado. Eles não conseguiram. A incredulidade nunca fica presa ao coração daquele que abriga. Uma pessoa que é incrédula, uma pessoa que tem o porém, uma pessoa duvidosa, ela vai espalhando isso de maneira sutil por onde anda. Então eu quero dizer que hoje existem muitos poréns, talvez dentro da sua casa. Esse ano vai ser um ano extraordinário. Esse mês que começamos agora, amém? Ave, vai ser um mês extraordinário. Vocês oraram, amém? Porém,
alguém levanta e fala: porém, acho que eu não estou vendo, já passou 2 dias, porém, mas você deliberou a promessa, você conhece a promessa, porque ele prometeu, foi para você, amém? Mas o mês começou agora, mas o porém, ele contagia uma casa, o porém contamina um trabalho, um ambiente de trabalho, o porém, ele contamina uma igreja, ele contamina, e rápido. Quantas vezes, pense você passou conversando mais tempo com um problema do que orando sobre ele? A gente pensa mais no problema do que orar sobre ele. Isso é porém. Por isso que muitas coisas não mudam. Como é que você vai dar ordem aos montes para que saiam daqui e se prostrem ao mar, se o porém está diante de você? É o poder da oração que faz. É a fé que move. A fé continua movendo montanhas. Quando a fé está no lugar certo, não tem espaço para porém e nem tão pouco de incredulidade, amém? Quantas vezes você alimentou mais o medo do que a fé? Será que isso aconteceu na sua jornada de vida? Comece a se perguntar: o que é mais vivo dentro de mim todos os dias? O medo ou a fé? Se for o medo, é o porém que está reinando aí, sentado. O medo ou a fé? A incredulidade, esse porém, pode transformar uma jornada que Deus tinha descrito para aquele povo, de 11 dias para 40 anos, igreja. O porém, ele só retarda a nossa vida. O porém faz a gente andar em círculos. O porém faz a gente pensar que está caminhando para frente, quando a gente está dando somente voltas, sem sair do lugar. O porém faz com que a sua vida não tenha crescimento. O porém faz que não haja novidade, não tem novidade de vida, quando o porém está estabelecido na sua própria vida, na sua própria casa. Eu creio em Deus, mas eu creio, porém, acho que eu vou fazer algo. Uma pessoa sem esperança, guardem isso. Uma pessoa sem esperança, ela pode contaminar um ambiente inteiro, rapidamente. Agora eu quero perguntar o porém como está na sua vida. Quando você entra num ambiente, você leva mais esperança ou preocupação? E eu quero já começar pela sua casa, que é o melhor ambiente que você deveria ter. Na sua casa, esposa, você leva mais esperança ou preocupação para o seu marido? Seu esposo, você leva mais esperança ou preocupação para a sua casa? Aqui você vai ter um parâmetro para medir as consequências. Não, eu faço de tudo. Não. O que você está fazendo? Quando você entra no ambiente, você fortalece a fé das pessoas ou fortalece os seus medos? Caleb e Josué estavam fortalecendo a fé das pessoas. Vamos lá imediatamente. Olha que discrepância de olhar. Ave também é um mês aonde Tamuz foi entregue a cura dos olhos. Ave entra como a consequência de um olhar não curado. Todo olhar que não é curado, mas é possibilitado por Deus, vai viver essa palavra que está sendo pregada hoje aqui. Guardem isso. Quem não tiver a visão curada diante do céu, esse é o desfecho. Esse é o desfecho que a palavra diz. Vamos lá, que desfecho é esse? Aí eu quero dizer para você, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo chamado viés da negatividade. Viés da negatividade. Ele tende a dar mais peso para as notícias ruins do que as notícias boas. Sem vigilância, uma informação ruim vale mais do que 10 boas que você receber durante o dia. Você pode receber 10 notícias boas, mas se aquela notícia ruim que você recebeu, ela pode estragar e não fazer sentido a todas as 10 que você recebeu, porque o cérebro tem um viés, ele trabalha com a negatividade. Por isso que precisamos ser vigilantes. Por isso que precisamos ter. Será que Josué e Caleb também não viu o gigante? Viram o gigante? Viram o gigante? Viram que tinha Zebuseu, Amorreu, Cananeus? Tinha
tudo que os 10 espias viram, Calebe e Josué também viram. Mas olha a diferença quando você olha pela perspectiva do céu, quando você olha para a perspectiva de Deus. O que Deus está falando aqui é para todo mundo, só que nem todos vão olhar, viver e receber a palavra. Eu posso dizer para você que na nossa vida, como igreja, como família, no mundo, as pessoas ainda têm dado ouvido para os 10 espias. E quando você se levanta como Josué e Calebe, alguém vai dizer o quê? Porém, vai querer duvidar da palavra, que é nossa ou de Deus? Quem prometeu? No fundo, você está dizendo, eu estou rejeitando algo que Deus já disse para mim, que é liberado do altar. Isso tem um nome, porém, incredulidade. Quantas vezes você vem, anos, uma vida inteira na igreja, porém, houve a ministração, porém, aí eu pergunto, sabe qual estado da vida vai mudar? Porém, o estado ela está mudando, mas não progressivamente. Espiritualmente, acontece a mesma coisa. Se a mente não for renovada pelo poder da palavra, se a mente não for renovada pelo poder da palavra, um porém, certamente vai falar mais alto do que as promessas que Deus já fez para a sua vida até o dia de hoje. Todas serão esquecidas, todas serão apagadas. Você não vai dar valor nenhuma delas, simplesmente porque um porém cruzou o seu caminho. O porém tem destruído tantas famílias. Nós tivemos uma história linda. Porém, caminhamos até aqui, mas porém, o porém, igreja, essa palavrinha, ela define destinos. Ela define destinos. Você acha que o texto termina com o relatório dos espias? Poderia terminar com o relatório. Foi onde eu li só. Fala o relatório dos espias, fala o momento de Josué, mas o texto não termina assim. O texto termina com o funeral coletivo. Guardem isso. O texto termina com o funeral coletivo. Vamos ler em segundo, agora um capítulo à frente, que é número 14, versículo 34. Olha só. Números 14, 34. Vamos ler lá. Segundo, olha só. Olha o que Deus fala para o povo de Deus. E Ele está dizendo para você nessa manhã. Eu quero que você entenda. Você não saiu de casa para perder tempo. Amém? Amém? Então eu quero dizer que o que Deus falou lá no passado, Ele está dizendo para você agora. Segundo o número dos dias que vocês espiaram a terra. Quantos dias? 40 dias. A cada dia representando um ano. O que Ele está dizendo? Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante... E terão experiências do meu. Então o que Deus está dizendo? Para cada porém que você colocou, ou seja, vocês espiaram a terra 40 dias. Para 40 dias, para cada dia eu vou acrescentar um. Você está entendendo? Você viu o que Deus colocou? Pelo porém que apareceu, para cada dia que você espiou a terra, eu vou fazer você ficar rodando que nem peru durante um ano. Então, ou seja, vocês ficaram 40 dias. Vocês vão ficar agora 40 anos, andando sem direção, pela iniquidade, pela incredulidade. A incredulidade, igreja, é algo poderoso nessa terra. É poderoso a incredulidade. Posso dizer para você que nem Jesus pode com a incredulidade. Você escutou o que eu falei? Nem Jesus pode com a incredulidade. Quando Jesus encontrou a incredulidade, o que ele fez? Ele se afastou dela. Jesus correu. Por que ele correu? Porque onde tem incredulidade, não tem como acontecer milagre. Aonde tem incredulidade, só tem medo. Aonde tem incredulidade, só há dúvida. Aonde tem incredulidade, há desesperança. E o que Jesus pode fazer num coração desse? Nada. Nada. E hoje, uma pergunta para você: onde moram os poréns da sua vida? Será que você tem algum porém hoje instalado em você? Talvez
conduzindo a sua vida? Vamos ver. Deus é fiel, amém? Ao porém, mas eu já orei tanto e nada mudou. Mas você sabe que Deus é fiel, é a promessa. Mas eu já orei tanto que eu já acho que nem vou orar mais. Eu creio na cura, amém? Mas o exame dessa semana veio diferente do que eu esperava. Porém, isso é um porém dominando a sua história. Deus pode restaurar meu casamento, mas eu já fiz de tudo. Você sabe que Deus pode fazer, mas você, ao porém entrando no caminho, ainda existem hoje porém que definem destino, tanto para a eternidade eterna com Jesus Cristo, quanto para a eternidade eterna longe de Jesus Cristo. Eu quero falar algo aqui que todo mundo já sabe. Jesus morreu, amém? Ressuscitou. Amém. Jesus oferece perdão. Amém. Jesus oferece salvação. Amém. Porém, agora não. Quando eu ficar mais velho, o que eu falei, vou ler de novo. Jesus morreu, amém? Ressuscitou, amém. Oferece perdão, amém. Salvação, amém. Provisão, amém. Cuidado, amém. Porém, eu vou aproveitar minha juventude primeiro. Deixa eu conquistar algumas coisas primeiro. Deixa eu aproveitar desse mundo. Mas todo mundo está concordando aqui com as promessas. Quando eu resolver tudo na minha vida, quantas pessoas não descem ao batismo por um porém? Ah não, eu ainda não estou pronto. Quem está pronto aqui? Me batizei faz tempo, nunca estou pronto. Nunca estarei pronto. Mas, ao porém, quando estiver pronto, quando eu deixar os pecados, se você deixar os pecados, é o porém, como ele é confrontador, você vai se achegar a Jesus, você vai dizer, não, eu não preciso nem dele mais. Eu quero dizer uma coisa para você. Escrevi, depois pensei, fui na palavra e creio, isso é verdade. Não é o pecado que afasta o homem de Deus. Não é o pecado que afasta o homem de Deus, é o adiamento. O que nós temos hoje, louvado seja Deus por esse povo reunido aqui. Mas talvez tenha alguém que está dizendo nessa manhã, porém, hoje ainda não é o dia de eu entregar a minha vida para Jesus. Deus trouxe você aqui, talvez você estava já afastado e você disse, porém, acho que eu vou voltar amanhã ou depois da manhã. Porém, eu quero dizer, você não tem controle do amanhã. Deus te chama hoje. O dia que Ele preparou é hoje. Preparou é hoje. Porém, enquanto o céu diz, é hoje, o coração diz, porém. Irmão, se você quer alcançar um novo céu e nova terra, eu não falo, se você quer alcançar, quer viver uma vida diferente, aí eu vou usar o exemplo da Sara, obedeça ao Senhor. Quantas pessoas querem entender para obedecer? Funeral está preparado, irmão. Não tem outra palavra para você. Se você quiser entender para obedecer, o funeral te espera. Físico e espiritual. Amém? Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra. Ah, se eu quisesse entender tudo que o meu pai tinha dito, para cada que eu falava, não entendia, pá! Quando ele dava de lá, eu chacoalhava aqui, entendi, papai, entendi. Entendeu agora, filho? Entendi. Quero falar para você que Deus te ama, e nesta manhã Ele pode te dar um peteleco, para você entender, enquanto há tempo, enquanto há esperança,
enquanto há vida em você. Eu tenho dito uma palavra que eu vou dizer até o fim dos meus dias. Sabe o que é o amanhã? Ilusão. Amanhã é ilusão. Você pode até fazer plano para amanhã, mas é tudo uma ilusão. O que eu tenho é hoje. O conserto é hoje. Obedecer é hoje. E hoje é dia de tirar todo o porém que você carregou na sua vida até hoje. E esse porém, se você olhar e meditar, sair daqui hoje, meditando a palavra, sentar em casa e com a família, almoçando, você falar: quantos poréns amaldiçoaram a nossa vida? Quantos porém atrapalhou a nossa jornada? Quantos poréns limitaram o crescimento da nossa casa? Quantas casas que dizem que são do Senhor e são antro de incredulidade? Antro de incredulidade. Ouvem, louvam, cantam, mas não creem em nada. Creem no seu próprio pensamento, suas próprias convicções, seu próprio entendimento, se posicionam diante dele. Quero terminar dizendo: talvez exista um porém dentro de você. E talvez você já disse isso essa semana. Eu te perdoo, porém, não esqueço. Talvez você já disse. Talvez esse porém está dentro de você hoje, aí, limitando o seu crescimento espiritual. Talvez esse porém esteja dentro de você hoje, limitando o céu se abrir sobre a sua cabeça, sobre a sua casa. Eu perdoo. Quantas vezes você já disse isso? Eu perdoo, porém, serve para nada. Você fala: eu perdoo porque você sabe que é assim que você tem que agir, porque é assim que Cristo tem agido na sua vida. Porém, eu entrego a minha vida para Jesus, porém, algumas áreas, eu não acredito que é bem assim. Eu entrego a espiritual, financeira não, porém, é melhor não entregar nada para Ele. Jesus não quer nada pela metade. Vou dizer para você: cuidados com os poréns. Ela falou das telas, cuidado com os poréns da internet. Ela nunca vem, o diabo nunca fala uma mentira, sempre fala uma meia verdade. Mas é uma meia verdade que você quer escutar, é uma meia verdade que você quer alimentar, mas que você não quer descortinar, porque ela massageia o seu ego e vai contra a verdade do Senhor. É os poréns desse mundo. Quantas verdades você encontra encoberta por aí? É o relatório dos espias: a terra é boa, Deus é bom, tudo é isso, tudo é aquilo. Mas você não precisa disso não. Você não precisa disso. Você é igreja. Não precisa não. Fica no seu cantinho, faz tudo, vive a sua vida. Jesus disse para que nós pudéssemos: olha, eu vou para o Pai, mas sai batizando em nome de Jesus aí. Sai fazendo discípulos. Sai sendo exemplos. Você já discipulou alguém? Você é exemplo para alguém? Se pergunte nessa manhã: você é um bom exemplo ou um mau exemplo? Isso vai depender do seu porém. Sabe quem responde isso? O seu porém. O seu porém. Você é um homem de fé ou um homem de medo? O seu porém está alimentando você. Eu obedeço, porém, hoje, Yahvé está por te perguntar: qual a palavra que vai governar a sua vida? O porém do medo ou o amém da fé? O porém do medo ou o amém da fé? Pela naturalidade, eu sei que é o porém do medo. Agora, pela expectativa de Deus e do céu, se você se fortalecer pela palavra, você pode sair daqui falando assim: eu quero me alimentar da fé em Jesus Cristo. Sabe como você encontra isso? No mesmo texto, Josué e Caleb disse: não vamos amanhã não, agora. Aquela terra é nossa, aquele lugar é nosso, aquilo foi Deus separou para mim. Que você possa olhar nessa vida: o que Deus separou para você é para você.
e você às vezes tem aberto mão para que outras pessoas possam se apossar. A alegria que Deus preparou para a sua casa é sua. O que Deus reservou para a sua família é seu. E em nome de Jesus, que você possa sair daqui nessa manhã dizendo: eu vou levantar e vou conquistar, vou tomar posse, porque Deus já prometeu, e que Deus que prometeu é fiel para cumprir. Tem bênção, tem milagre, tem esforço também? Tem esforço. Precisa de coragem também? E o resultado? Ele já garantiu o resultado. O resultado, ele já garantiu o resultado. Ele já garantiu o resultado. Amém? Quando você chegar em casa que apareceu um porém, é difícil detectar um porém? É difícil detectar um porém? Não. Essa semana vai ser maravilhosa, a esposa começa a orar. Mas aqui, vamos repreender todo amém que se levantar em nome de Jesus, amém? Você vai conseguir se libertar desse maldito amém que tem levado a maioria das pessoas para o inferno. E não é por falta de oportunidade, a oportunidade Deus deu para todos eles. E que em nome de Jesus, ao invés de covas, que o céu seja aberto no nosso lugar, amém? Amém? Amém. Semana passada nós falamos da falta de memória. A gente não vê Deus em tudo, então a gente se perde no meio do caminho, né? E aí foi lindo porque o pessoal prestou atenção, porque é mais corriqueiro do que nunca, mais fácil do que nunca você identificar: nossa, quanta incredulidade, não vejo Deus, não tenho memória daquilo que Deus fez, né? E essa semana está aí, um porém, para que você possa exercitar. A palavra de Deus, ela é um treino. Você só vai se formar com o Senhor se você praticar. E aqui eu quero fazer uma oração nessa hora, para que a gente junto possa orar ao Senhor. Quero que você veja no versículo 11, Deus dizendo: até quando esse povo vai me provocar porque não crê em mim? Sim. Toda vez que você não crê em Deus, você está provocando o Senhor. Não muda quando você entende assim? Sim. Toda vez nessa semana que você colocar um porém, você está provocando o Senhor. Deus. Isso está escrito na palavra de Deus. Toda vez que você duvida, Ele está dizendo: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu já fiz no meio dele? É como se Deus estivesse dizendo: por que você continua me provocando depois de tudo que eu já fiz por você? Eu não quero provocar o Senhor. Amém. Eu quero que Ele se agrade de mim. Amém. Então toda vez que essa semana você precisar tomar uma decisão, quando qualquer situação que acontecer, você vai fechar a sua boca através do Espírito Santo de Deus, e você vai ser corrigido pelo Senhor. E vai treinando, meu irmão. Porque se hoje tem murmuração, se hoje não tem crença, amanhã vai ter crença, vai ter fé e vai ter milagre. Porque é treinando na presença de Deus que a gente se forma como o Senhor quer de nós. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, convido você a ficar em pé. Agora é aquela hora que você fala: Senhor, eu ouvi o que o Senhor disse, mas eu quero praticar. E com certeza o Espírito Santo nessa hora está te revelando situações no teu dia a dia, ou situações que estão para acontecer, decisões, desejos, situações, inclusive a salvação e a fé, e você tem colocado um monte de argumento antes. Você tem olhado para cada situação e você tem dito: é ele, é o outro, é o que eu estou passando, o Senhor não sabe, é o meu tempo, eu ainda não estou pronto. Quantas coisas estão no meio do caminho. Deus de toda graça, nós estamos aqui, Senhor, dizendo: não queremos mais provocar o Senhor. Amém. Com a nossa incredulidade. Pai, não queremos, Senhor, ser filhos que parecem que são adotados. Deus, que negócio é esse? Quando nós temos a oportunidade de ser filho legítimo e ter certeza que diante dos desafios da nossa vida, o Senhor já prometeu. Obrigado, o Senhor já prometeu vitória. O Senhor já prometeu proteção. O Senhor está dizendo: vai, sai com alegria. Pode sair que eu vou te guiar em paz. E quantas vezes você sai com medo? Quantas vezes você sai com dúvida? Temeroso. Quantas vezes a insegurança toma conta do teu coração? Quantas vezes você vai receber o teu pagamento? Hoje é dia de subir. E você já diz que não vai dar para pagar nada. Quem dá o teu pagamento é Deus. Amém. Quem provê o teu trabalho é o Deus. Senhor. Sempre quantas foi. Vezes você está guardando uma causa, uma situação, e você diz: mas o meu número é muito distante, para eu ser chamado só um milagre. Que negócio é esse? Deus é um Deus de milagre.
Se foi Deus que prometeu a tua família já tem promessa. Amém. Se é Deus que prometeu os teus filhos, já existe promessa. Amém. Meu irmão, se o Senhor está te trazendo hoje para a casa dele, e você estava deixando muito tempo longe para tomar decisões sobre ele, não coloque mais porém e diga sim, Senhor, eu quero voltar, eu quero me reconciliar com a tua presença, eu quero ser batizado para a honra e glória do teu santo nome, eu não vou mais colocar porém no meu caminho, eu quero apenas crer. Não importa o que os meus olhos veem, o Senhor já me provou o suficiente, e eu tenho certeza que Deus já te deu prova suficiente, Deus já te mostrou muitas vezes aquilo que Ele é. Oh Deus, se você está passando por alguma situação hoje, que você ainda não enxerga as coisas, quero que você lembre daquilo que você já viu, porque é quando você olha aquilo que você já viu, que você diz, Senhor, é só aguardar um pouquinho mais. Nós te louvamos e te agradecemos. E hoje diga para o Senhor, eu quero tirar toda a dúvida do meu coração. Diga para Deus, eu quero tirar toda a dúvida da minha mente. E da minha boca não vai sair mais incredulidade. Amém. Assim nós oramos. Diga em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aprendamos com o Senhor. Exaltado seja